deputado Rodrigo Maia venceu na madrugada desta quinta-feira a disputa pela presidência da Câmara. Apoiado pelo PSDB, Maia derrotou no segundo turno Rogério Rosso, candidato do Centrão que reúne 12 legendas, e levou o DEM ao comando da casa depois de 19 anos. Conversa comigo a professora e cientista política da UFMG, Elcimara Telles. Bem-vinda, Elcimara. Obrigada, Viviane. Elcimara, qual que é o significado dessa vitória para o novo governo, para o governo interino? Bom, eu posso fazer uma análise muito rápida. Primeiro eu quero fazer uma síntese, depois eu vou explicar as razões pelas quais eu estou afirmando o que eu estou afirmando. Trata-se da consolidação do golpe na democracia brasileira. Então, o que aconteceu ontem, na verdade, foi que após o afastamento da presidente de uma forma que até hoje levanta suspeitas, tendo em vista que o próprio Ministério Público declarou que as chamadas pedaladas ou os decretos que fizeram financiamento pelo BNDES não são crimes de responsabilidade. Dada essa informação, portanto, usual se esse país tivesse um processo... A decisão que saiu nessa quinta-feira. Que saiu nessa quinta-feira do Ministério Público, e além disso, que o próprio parecer que saiu do Senado, segundo o qual os decretos que foram assinados pela presidente não seriam de responsabilidade dela, uma vez que uma série de técnicos contratados para tal pelo governo federal, que são servidores, já tinham em várias reuniões da comissão como testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, dizendo que quando os decretos chegam até um presidente, eles já chegam com toda a análise técnica, portanto, não caberia o crime de responsabilidade. Se esse país fosse um país que efetivamente tivesse normas e regras claras de julgamento de um presidente, na medida em que toda uma parte técnica considera que não houve crime de responsabilidade, não teria sentido que uma comissão continuasse reunida. Então, nós temos muitos indícios técnicos agora, não apenas político, de que esse julgamento é um julgamento de uma parte do Congresso com baixa qualidade de representação, ligada a setores fisiológicos do Centrão, que na verdade é um quadrilhão, é um direitão, é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de interesses fisiológicos, de interesses inclusive vinculados à corrupção, que esses grupos articularam um golpe no Brasil. Ontem foi apenas mais um passo que consolida esse golpe, porque o DEM volta ao poder no país depois de mais de uma dezena de anos, que estava fora, inclusive, da presidência da Câmara. Ele foi o vice do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que chegou de forma legítima às eleições. O DEM, naquele momento, com Marcos Maciel, também tinha chegado. Era um partido forte. Era um partido forte. E no momento em que esse partido perde as suas bases, se atém simplesmente a penetrações em áreas mais interioranas da região Nordeste, perdendo espaço de votação, perdendo cadeira, esse partido é novamente alçado à presidência de uma casa... Dá um fôlego que não se esperava mais para o DEM, não? Um fôlego que o DEM não tem, não se sabe se ele terá aumento de popularidade na opinião pública, tendo em vista que, primeiro, ele chegou de modo ilegal à Câmara dos Deputados, à presidência. Segundo lugar, mais do que chegar à presidência da casa, ele chegou à vice-presidência do Brasil, fora das urnas. Nós tivemos ontem, então, para completar esse raciocínio, uma eleição indireta no Brasil, que só foi feita dessa forma para a escolha de um vice-presidente. Aliás, só foi feita dessa forma, não. Nunca aconteceu no Brasil que um vice-presidente fosse eleito através de uma escolha indireta por um colégio eleitoral. Detalhe, Vivian, um erro histórico também dos partidos mais progressistas, mais liberais, que no segundo turno legitimaram esse processo golpista que está acontecendo no Brasil, quando deram legitimidade a um dos articuladores do golpe parlamentar. É um golpe parlamentar porque ele aconteceu no momento em que houve um desequilíbrio e a presidente perdeu força no legislativo, ou seja, os partidos progressistas também têm responsabilidade, porque eles não conseguiram agregar, formar uma candidatura, mesmo que em consenso com o PMDB, e ir até a tribuna
prestar contas para aquelas pessoas de suas próprias bases que consideravam que não deveria haver um pacto com setores que produziram desequilíbrio Você acha que, então, institucional no país. Os partidos de esquerda fizeram mal na disputa de primeiro turno, apoiar você está se referindo ao Marcelo Castro, não é? Que era o candidato da bancada do PMDB e que foi apoiado por boa parte das esquerdas ali dentro do Congresso. Eu acho que teve dois erros. Você acha que é um equívoco isso? Do meu ponto de vista... Porque tem um dado pragmático aí. Eles estavam apoiando um nome que não era um nome do agrado do governo interino, do Michel Temer. Porque votou contra o impeachment, porque... Né? Enfim, apesar de ser do PMDB, ele era ministro da Dilma e teve uma posição de apoio à Dilma no momento do afastamento dela. Vamos ver, aquelas pessoas que apoiaram uma chapa que significaria uma reunião em torno do Marcelo, que foi ministro, inclusive, da Saúde, diziam que deveria se fazer esse apoio porque ele era uma das pessoas que não havia evoluído no sentido de votar pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas havia outros setores vinculados mais ao PSOL que queriam reafirmar uma candidatura mais progressista e colocaram a candidatura da Luísa Erundina, que, por coincidência, também é candidata a prefeita em São Paulo. Então, eu acredito que se a esquerda quisesse ganhar alguma coisa no sentido de falar para o seu eleitorado ou apresentar para a opinião pública a característica e de ilegalidade contemplada nesse governo do interino Temer, eles deveriam, no momento de entrada, ter se agrupado em torno de uma candidatura. Seja a candidatura do Marcelo, do ex-ministro Marcelo, ou seja na candidatura da Luísa Erundina. Mas eles não fizeram isso. Não fizeram isso. Ao não Mais fazer uma vez, isso, porque as esquerdas não conseguem muito se aglutinar, não se aglutinar. Isso? E na porta de saída, eu acredito que o partido da presidente Dilma também errou muito, porque denuncia cotidianamente o caráter golpista do governo, não importa se é golpe ou não, importa que o partido da presidente denuncia como golpe, mas volta em um candidato que representa um dos setores que supostamente teria articulado esse golpe, que é justamente o Partido Democrata agregado junto com o PSDB e com os setores do PMDB. Agora, Elcimara, para a antiga oposição, PSDB, o PPS, o DEM e tal, o que representou essa vitória do Rodrigo Maia? É bom que para quem não sabe, está em casa, o telespectador entenda, o Rodrigo Maia era o candidato desse grupo, não é? E o Rogério Rosso era, supostamente, porque o Planalto não confirma, mas supostamente o candidato do Michel Temer. E acabou que esse candidato perdeu e Rodrigo Maia ganhou. Mas como é que você enxerga assim, esse cenário? Porque parece que o Rodrigo Maia também não é mal visto pelo Planalto. Eu enxergo esse cenário um pouco diferente da cobertura que as mídias mais tradicionais têm colocado ultimamente. Ontem eu acompanhei pela televisão a cobertura das eleições e as pessoas trabalham muito com o resultado final e com o segundo turno. Apenas a partir da perspectiva do candidato Rosso, de um lado, que supostamente representaria o grupo do baixo clero ou do centrão, eu fico brincando que é o grupo do quadrilhão, e de outro lado, o grupo do César Maia, filho, né, parente do prefeito do ex-César Maia, e muito ligado aos setores do PSDB. Só que quando a gente analisa o processo da Câmara, a gente observa que, ao contrário de uma ideia de uniformidade, de homogeneidade, ou de um apoio restrito desses setores do Legislativo ao presidente interino, o que se observa é que foram lançadas 17 candidaturas, 17 pessoas que têm interesses ali privados, que têm projetos diferenciados, que podem vir desde interesses mais fisiológicos de uma parte, de um setor político, até alguns que têm interesses mais ideológicos, mais neoliberais, e outros com interesses não neoliberais, mas extremamente conservadores do ponto de vista dos costumes. Isso significa que o Legislativo ele não está coeso em torno do presidente interino. Por quê? O golpe que aconteceu no Brasil ele não foi articulado por um único ator, ele não foi um golpe top-down que veio de cima para baixo. Vários setores com interesses díspares viram uma janela de oportunidade no afastamento
da presidente Dilma. E a principal janela de oportunidade foi justamente se protegerem aí das investigações de corrupção. Esses setores, eles não estão fechados com o presidente interino, que representa apenas um dos setores que articulou o golpe no país. Existem os interesses do PSDB, que são interesses menos fisiológicos e muito mais ideológicos do ponto de vista de implantar um neoliberalismo que fracassou em várias regiões do mundo, um projeto antigo, um projeto moralmente também conservador. Existem grupos dos próprios evangélicos, de alguns setores, não que todos os evangélicos sejam conservadores, mas essa bancada eleita é uma bancada extremamente conservadora, que pretende, inclusive, reduzir uma série de avanços de direitos das minorias, de direitos das mulheres. Então, o golpe foi articulado de forma fragmentada. E ontem, esses 17 candidatos, eles são um pouco uma representação dessa fragmentação. Eles se uniram no segundo turno contra um candidato que disse à imprensa que é fraco. Ora, quem teve 170 votos não é um candidato fraco, é um candidato que tem possibilidade de vetar políticas públicas, de propor políticas públicas, de fazer acordo. É uma bancada ainda maior do que a bancada da esquerda. Quem perdeu ontem no parlamento, bem maior, é quase o dobro do que a bancada da esquerda. Quem mais uma vez perdeu ontem foram as esquerdas. Mas elas perderam porque elas não fizeram o presidente? Não, elas não iriam fazer o presidente. Esse Congresso é um Congresso que representa um retrocesso. Agora, qualquer tipo de avanço. Em relação ela perdeu agenda, o diálogo. Tem uma agenda, essa agenda liberal, ela é uma agenda que a presidência, que o Michel Temer está tocando e deve ser bem recebida. É o que parece, existe uma aliança com o PSDB e agora com o DEM. Agora, nesse contexto aí que você está descrevendo, quanto vai ser, como é que você acha que a presidência da República e esses aliados do presidente que vão conduzir esse processo e essa agenda, que é uma agenda delicada, que fere muitos interesses? Eu não acho, de maneira alguma, que o presidente interino e seu grupo, principalmente representado por Michel Temer de um lado e pelo chanceler José Serra, ministro das Relações Exteriores, eu não acho que eles estejam preocupados com a opinião pública, por duas razões. Primeiro, que é bom lembrar sempre para as pessoas que nos ouvem, para os nossos alunos, que Michel Temer inelegível. Então, em sendo inelegível, qual o interesse dele em dialogar com a sociedade, uma vez que o político, ou os políticos, por princípio, fazem bons projetos e têm boa governança, quando eles têm interesse em se eleger para algum cargo. Ora, na medida em que ele não será eleito, porque ele já está investigado, denunciado em casos de corrupção, ele é um ficha suja, é bom que as pessoas saibam. Ele foi condenado em segunda instância. Ele foi condenado, e agora portanto, pode ser enquadrado ele já é inelegível. Ele não tem menor interesse em dialogar com a opinião pública, mesmo porque a agenda é uma agenda de tanto retrocesso, mesmo em relação às sociedades capitalistas avançadas, ela significa um retrocesso tão grande que ela jamais seria aprovada em uma eleição. Segundo lugar, a agenda do PSDB... Mas como é que você acha que ela vai caminhar desse Congresso que você descreveu que não está tão sob controle como você está... Ele não está sob controle, mas ele se coesiona em pautas mais ou menos conservadoras, em ataque, inclusive, aos direitos sociais. Você acha que ele não vai ter problema para conduzir essa pauta? Eu acho que ele não vai ter problema desde que ele consiga negociar com parte desse Congresso, que é absolutamente fisiológico, beira a piada, beira a mau gosto a qualidade da representação de certos deputados ali, onde uma parte significativa está condenado por corrupção. Se uma parte do Congresso está condenada por corrupção, como se negocia com esses parlamentares? Fazendo e aumentando o fisiologismo, trocando aí cargos por votos, piorando, inclusive, a qualidade do nosso presidencialismo de coalizão, transformando um presidencialismo de coalizão que seria feita de propostas num presidencialismo de fisiologismo, na verdade. Então, eu acho que vai aumentar o fisiologismo, vai aumentar a corrupção para aprovação dessa pauta e, ao mesmo tempo, uma pauta que significa, é bom lembrar, um enorme retrocesso. Como é que o presidente recebe um presidente de uma Fiesp, um presidente diz que é 80 horas, depois diz que
é melhor que se trabalhe 60 horas, e o presidente não vem a público dizer que é um absurdo, que provavelmente nem a Organização Internacional do Trabalho aceitaria o número de horas que só foi encontrado àquela declaração na Revolução Industrial. Ou seja, a gente voltou a declaração do Robson Andrade sobre as horas trabalhadas. Sobre as horas trabalhadas. O que ele acha que deve ser. Ele está no pré-capitalismo. Nós estamos voltando no Brasil para a Revolução Industrial. Ou seja, isso é inaceitável. O presidente interino nada disse a respeito disso. Ou seja, não acredito que o PMDB seja um partido todo neoliberal. É o segundo ponto. Ele tem cisões. Existem grupos ali que são mais progressistas, grupos que são mais nacionalistas e que vão se opor, por exemplo, a pautas que signifiquem privatizar setores fundamentais do Estado brasileiro. Existe uma parte que é mais fisiológica, uma federação. Foi o primeiro partido a demonstrar que não está coeso sobre as ideias e propostas nessa eleição. O PMDB é um partido, só para terminar aqui, ele é uma federação de lideranças. Então ele não tem uma articulação completa com o presidente interino que está ocupando inquilinamente uma vaga lá na presidência. Agora, você falou em popularidade, isso remete a uma outra coisa. Desses dois meses de governo do Michel Temer, a gente viu uma série de saias justas, de escândalos, de denúncias e tal. Não foi assim, foram 2 meses complicados para esse governo, que é um governo interino, não é? Mas parece que isso não ajudou em nada. O processo de impeachment não fortaleceu a presidente Dilma lá no Senado, o processo continua correndo do mesmo jeito e, ao mesmo tempo, a gente tem a impressão que as manifestações de rua refluíram. Enfim, parece que não há nada no sentido de crescer, né, de fortalecer uma posição contra o governo interino e contra o impeachment. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse processo e o que explicaria isso? Olha, voltando à explicação anterior, eu acredito que nem José Serra, do que representa esse setor do PSDB com mais poder do governo, nem Michel Temer estão preocupados com a opinião pública. Volto a dizer, essa agenda é uma agenda tão preocupante, é uma agenda tão séria de retrocessos, é uma agenda que vai atacar tanto os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis, que ela só pode ser articulada se for um governo que alcance e conquiste poder de forma absolutamente ilegítima. Uma agenda como essa, discutida numa campanha, ela jamais seria aprovada e ela jamais conduziria um presidente à República e ao Planalto brasileiro. Portanto, a opinião pública... candidato nenhum tem coragem de propor isso, né? Por isso que ela só pode ser feita através de um golpe. Ou seja, esses setores não estão preocupados com a opinião pública, mesmo porque o presidente Michel Temer, interino, não poderá ser eleito. Em segundo lugar, outro representante dessa agenda através do PSDB, que é o senador José Serra, ele só tem uma vida política calcada na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, que parece que sofrer de síndrome de Estocolmo. Quanto mais o governo de São Paulo trabalha com políticas escandalosamente excludentes, mais parece que a população paulista apoia, ou seja... o limite do Serra é um limite. Parece que está alheio o que está acontecendo. Não acredito que não esteja percebe alheia. Da forma como você percebe. Ele tem 13% apenas de popularidade, uma popularidade muito similar da presidente Dilma. Qual que é a diferença? A diferença é que o Sarney também governou com popularidade baixíssima e Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato, ele governou com popularidade entre 8% a 23%. E ele conseguiu governar porque ele tinha maioria na Câmara, apesar de ter uma opinião pública bastante negativa em relação a ele, tanto ao Sarney quanto ao Fernando Henrique Cardoso. Onde é que o interino poderia se segurar e ter sua garantia para poder manter a estabilidade? Dentro do Legislativo. Essa garantia dentro do Legislativo, segundo alguns noticiosos, segundo alguns jornalistas, seria representada pela eleição de novo do Rodrigo Maia. Eu não acredito, ainda acho que o equilíbrio é muito instável, mas a eleição do Rodrigo Maia, ela tem outro significado político. Ela significa o aumento do poder do PSDB dentro da agenda do Congresso. Provavelmente foi feito um acordo para recapturar e atrair a antiga aliança que sempre foi feita entre os setores do capitalismo paulista, mas os setores oligárquicos
nordestinos, que era a velha aliança PFL e PSDB, que renasceu. O mandato do Rodrigo Maia é um mandato tampão, que vai até o dia 31 de janeiro. Foi feito um acordo que a saída dele, a entrada dele, representaria já um pacto pela sua saída e a entrada de um líder do PSDB. Então, como é um conjunto de parlamentares, de grupos, de setores do capital ou de setores culturais que não tem voto suficiente com um projeto desse para chegar ao poder e que vão impor à opinião pública projeto que não foi votado. Vou repetir uma questão que você não me respondeu. E a opinião pública está alheia? Não acredito que a opinião pública esteja alheia. Eu acredito que... Mas refluíram aí as manifestações. O Congresso, ele deu as costas para a opinião pública. E, ao mesmo tempo, os meios de comunicação dão pouca visibilidade aos protestos que estão acontecendo. E, por outro lado, as pessoas não vão para as ruas espontaneamente. É necessário que as organizações partidárias, que as organizações não governamentais conversem com essas pessoas. Ora, quem poderia hoje ser a oposição mais forte seria o Partido dos Trabalhadores. Só que esse partido foi tão atacado, tão criminalizado durante 1 ano e meio sobre os casos de escândalos políticos, midiáticos na televisão, que ele próprio perdeu um pouco a sua capacidade organizativa e mobilizativa. Então esse golpe ele foi desarticulado, porque ele não veio de um setor, mas ele foi muito bem feito. Você acaba com a possibilidade da oposição do principal partido no país, ainda que era o PT, que tinha por volta de 30% de identidade. Hoje você tem apenas 12% de pessoas que olham para o PT com alguma simpatia. Ele tem uma rejeição enorme no eleitorado. As organizações partidárias, as outras, que poderiam crescer no vácuo do PT e chamar novos protestos na oposição, não conseguiram crescer. As organizações partidárias estão muito sob desconfiança e suspeita da cidadania. Então você tem uma sociedade que está ainda impávida, apática, ou mesmo aqueles que estão surpresos com o que está acontecendo no Brasil, não tem canais de participação ou os partidos não conseguem mobilizá-las pelo descrédito nos partidos. Então é um período trágico para a política brasileira, sociedade civil desorganizada, a partir do descrédito extremo, presença aí de... Sem luz no fim do túnel? Eu acho que a luz no fim do túnel existe sempre, né? Não é possível que o Brasil, mais uma vez, caminhe de golpe em golpe, que demore tantos anos para recuperar a sua autoestima. Mas essa luz aí, por enquanto eu não vejo. Mas ela vai existir. Elcimara, nós sobreviveremos à tragédia, já sobrevivemos outras vezes, né? Elcimara, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político mais uma vez conversar com a gente. Tá, obrigada a você pelo convite. Eu conversei com Elcimara Teles, que é professora e cientista política da UFMG. Nós falamos, ela é coordenadora do portal Opinião Pública da universidade. E nós conversamos aqui sobre a eleição, a partir da eleição de Rodrigo Maia, do DEM, para a presidência da Câmara. Ela fez uma análise deste momento político, desse contexto, inclusive do governo interino Michel Temer. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.